Bom dia! Mais um sábado de Eva com essa mesa maravilhosa. Eu, minhas amigas Priscila, Daniele, Mariângela, Samara, estamos aqui para conversar, discutir, trazer um pontinho para pensar, para ir lá e ver o que é que eu vou fazer para melhorar, para crescer, ou o que eu estou fazendo de legal, como é que eu vou ficar. É um café da manhã que traz assim para vocês o que a gente começa, puxa um fiozinho e vira o tema. Então, eu quero saber o que na sua vida é vivido de forma estoica. O que é estoicismo na sua vida? Como você usa o estoicismo na sua vida? Onde ele aparece? O que é estoicismo? É uma filosofia prática que faz com que a gente tente viver de uma forma que traga autocontrole, autoconhecimento, responda melhor e reaja menos. Então, a gente vive assim? A gente realmente pensa, não é o problema que aconteceu que eu vou focar, e sim no que ele fez comigo e o que eu posso crescer com ele. Será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo que a gente entende? Então, gente, vamos abrir aqui estoicismo na nossa vida. Aonde está? Uau! Que tema bom, né, gente? Denso. Que tema bom! A gente gosto. só escolhe tema denso. Gente. Né? Nunca é um negocinho... Nunca é. Você viu a novela Sexta-feira? Nunca é, gente. É sempre um negócio que a cabeça fica desse tamanho, você pensando em um monte de vertentes e... Mas eu confesso que é um tema que quando eu li que o tema ia ser, eu dei um sorrisinho. Eu falei, eu gostei disso aqui. Porque é muito presente, né? Quando você tem conhecimento e consciência sobre ele. O estoicismo, ele é, para além de uma filosofia, ele é aplicado, ele é um estilo de vida. E ele é um estilo de vida muito interessante. Porque ao mesmo tempo que ele te traz muita consciência, ele te alivia de muitos pesos no sentido de você realmente entender o que está no seu controle e o que não está. E isso passa uma peneira muito interessante na nossa vida. Só que aquilo que não está no seu controle, por mais que ele tire essa pressão de você, ele não fala, o estoicismo não te promete uma resignação no sentido de, não está no controle. Ok. Solta. Vou sofrer com isso calada, porque não está no meu controle, então aqui, aceita, encolhe. Não, o estoicismo, ele sempre te convida a uma autodeterminação. Ok, não está no seu controle, ok, aconteceu. Mas e aí? O que vem a partir daí? Como você vai decidir se portar a partir daí? Então, aquilo que eu falei, embora ele sempre traga uma autorresponsabilidade, porque mesmo aquilo que não está no seu controle, a sua autodeterminação está no seu controle, ao mesmo tempo, ele peneira muito as suas preocupações, porque você realmente para de perder energia tentando controlar. Você canaliza para você atravessar isso, mas você se preserva do quanto a gente perde energia na vida tentando controlar aquilo que não é no nosso controle. A gente aceita a nossa humanidade em relação àquilo que a gente não consegue controlar, assim. E aí, mas como é que fica isso na vida? Porque a filosofia é linda, você lê Marco Aurélio, Epicleto, você fica, que legal, esse cara era maneiro, Mas e na vida? E quando o incontrolável acontece? E quando você é impactado por isso? Dá pra levar o estoicismo mesmo na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê? Como é que fica? O estoicismo, ele fala muito das virtudes, né? Que tem a prudência, que é você entender o que é o bem, o mal e o que é o indiferente. A coragem, que é você enfrentar a dor, o medo, a pressão que existe na sociedade com a sua pessoa. A justiça, que é a parte que eu acho que é a
que ultimamente é menos falada, menos focada, que é a justiça. Ela fala da humanidade. Você não é... Você trabalha o estoicismo em você, porém o seu estoicismo afeta a humanidade. Ele tem esse poder, uma contribuição social, né? Esse foco na sociedade. E a temperança, que é o autocontrole, você medir controlar suas reações, você não deixar os sentimentos tomarem conta das suas atitudes, entendeu? E isso tudo a gente consegue, assim, com o tempo. Ninguém nasce com essas 4 virtudes já bem estabelecidas. A gente, com o tempo, com a nossa experiência, com o nosso dia a dia, com as coisas que acontecem com a gente, enfrentando as nossas dores, nossos medos, a gente começa a agir dessa forma. Quando mais nova, você era impulsiva. E a gente fala da maturidade, né? Quando você é mais nova, você é mais impulsivo, você já responde automaticamente quando você sente aquela sensação, quando você está naquele tipo de problema. E com o tempo, com a maturidade, você acaba ficando estoica sem saber, porque você começa a filtrar, principalmente em ambiente de trabalho, você começa a filtrar. Gente, eu não posso... meu chefe falou alguma coisa que eu não gostei, eu não posso chegar para ele e falar, entendeu? Chegar impulsivamente e começar a discutir com ele. Não. Você tem que ter seus filtros, você tem que... né? O ideal é deixar nessa prática. Você filtra, você não reage na hora, você filtra, respira aqueles microsegundos, entendeu? Você raciocina e responde de uma forma mais eficiente, até, eu diria. A vida fica mais... Você consegue mais as coisas, você começa a ser escutado mais, né? Você tem mais resultado quando você age dessa forma mais estoica. Você deixa de perder tempo e energia, como o que estava falando, com o que não vai resolver. Se você gritar com o seu chefe porque você não gostou do que ele falou, não vai acontecer nada na sua vida. Tipo, você vai piorar a situação que já tá ruim. Sim. Vai ficar desesperado. Até eu fiquei assustada. Como assim? Não vai acontecer nada de bom. Não vai acontecer nada. Vocês não esperaram respirar, não vai nada de bom, entendeu? Vai só piorar a situação. Certo. O estoicismo, ele tem essa filosofia, né, de você se autodeterminar, de você se perceber enquanto indivíduo inserido numa sociedade. E ele é muito sobre o que você dá conta realmente de se portar naquele momento. Né? O que você controla, o que você não controla, como você vai agir a partir disso. Considerando também o repertório de cada um, porque nós estamos falando, inclusive, de uma sociedade muito plural. Estamos falando de uma sociedade com muitas vulnerabilidades, com muitas... Então, é muito cuidadoso, assim, falar sobre isso, porque o estoicismo, ele não te convida a um lugar meritocrático. Ele te convida a um lugar de autodeterminação, considerando, inclusive, aonde você está, qual repertório você tem, o que você pode fazer com o que você está ali, do jeito que você está ali, no lugar que você está, o que você pode fazer a partir dali, com o repertório, com o que você tem. O que você tem. Porque hoje em dia a gente vive uma sociedade, além de ser muito plural socialmente, existe também a questão emocional de cada um, inteligência emocional, uns um pouco mais, uns um pouco menos. Essa configuração, né? Porque às vezes o estoicismo ele é colocado numa prateleira em que você tem que virar um super ser humano para poder aplicar o estoicismo. Então, se você é um ser estoico, você é inabalável emocionalmente, E, na verdade... Você produz e tem respostas para tudo. Exato. E, na verdade, ele vem de um lugar muito humano, em que ele considera, sim, né? Epicleto era escravo, né? Marco Aurélio era... imperador. Então, assim, ele considera também essas diferenciações sociais e de repertório pessoal, e ele não é um lugar inalcançável, ele não é um lugar de ser humanos elevados,
ele é uma filosofia que realmente pode se aplicar à sua vida, esteja você aonde você estiver socialmente, emocionalmente. E é engraçado, né? Assim, porque o escravo é difícil você ser. Botando aqui no contexto, a dificuldade de um escravo que está sofrendo, está lá nas mazelas, está sendo punido por algo que ele não deveria ser Escolheu, punido, né? e ser estoico. E, ao mesmo tempo, o imperador, que ele não precisa pensar na justiça, entre aspas, não precisaria pensar na justiça da humanidade, porque ele está reinando ali, vai continuar reinando e acabou. Mas não, ele vem com esse estoicismo também. Porque aí, assim, O o estoicismo peso, É para qualquer a O estoicismo dosagem. mostra que a dor atinge a qualquer Qualquer ser ser humano humano. da É face isso. da Terra. O imperador também precisou da dor dele para poder entrar nesse contexto. O que eu acho muito interessante são duas questões. Essa terminologia através do tempo, sabe? Essa adaptação que vem sendo feito desse conceito, reaplicada. Porque, assim, na verdade, o conceito é um só. A Mas gente você tá falando. consegue reaplicar nas diversas realidades. É uma coisa mais... E através do tempo. Estoicismo tem registros de 300 antes de Cristo. Exatamente. Então, olha o percurso todo e tudo que a gente tá vendo de adaptação e tal, mas isso a gente vai falar depois. Segue. Mas eu gosto muito dessa construção ligada à modernidade, de você se preparar para a diversidade, sabe? Aquele processo de preparação. Claro que existem, hoje, a gente lida com uma realidade que a gente tem múltiplos estímulos, a gente hoje vive numa rotina estressante, múltiplos estímulos de tempo inteiro, e a gente se cobra, a gente tem, mas e onde o estoicismo ele entra aí, sabe? Eu acho que a gente tem esse cuidado de entender que preparar a mente para a diversidade é para além do autocuidado, é também uma questão da regulação emocional, de como que você... E aí eu acho que vem trazendo também muito hoje para o nosso cotidiano, essa importância de a gente falar, não, a gente precisa ter um momento para a gente precisa se cuidar, a gente precisa entender essa relação de que o nosso tempo, ele é a nossa moeda mais preciosa. Porque é isso, é de você não... O que você faz com ele é o que te molda. Mas também dessa questão cuidado, seu tempo é a coisa mais rica que você tem. Vamos cuidar melhor disso. Seleciona melhor, fazer né? isso. Vamos repensar as nossas relações de trabalho, as nossas relações familiares, a nossa relação enquanto sujeito dentro da sociedade. E é por isso que o estoicismo é interessante, porque se você parar para pensar, se você tem que usar melhor o seu tempo, nesse contexto de o seu tempo é precioso, se você vai usar melhor o seu tempo, então seja mais eficiente no seu tempo. Então, se você vai perder tempo, se você tem que ser mais eficiente com o seu tempo, por que você vai perder tempo com coisas que você não tem controle? São coisas além de você. Então, foca no que você tem controle, né? Como ela quando você colocou a modernidade de você estar se renovando, buscando algo, a gente vive numa sociedade que a gente até já trouxe aqui em episódios anteriores, assim, que você tem que estar sempre produzindo mais, você tem que estar sempre... Esqueci a palavra, gente. Você tem que estar, quando você está sempre produzindo, funcional, apresentando o resultado, você tem que estar ali... Performático. Performático, essa é a palavra que eu queria. E quando você pensa, né, que o seu tempo é valioso, aonde entra o performático nisso? Porque eu for performático, não respeito o seu tempo. Mas aí tem esse lado que é onde a gente coloca a nossa atenção, é onde a gente enriquece mais as nossas condições, enfim. Onde a gente coloca a nossa... Porque é isso, eu acho que o estoicismo é muito mais onde a gente de aprende a você... lidar melhor. Sim, mas eu acho que ele é muito mais no lugar de você se observar e reagir de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas...
não só mais caráter, sabe? Do seu compromisso enquanto sujeito, mais uma vez, mas a gente também tem, e esse contraponto, quando a gente fala muito dessa questão da nossa maternidade, da nossa realidade, a gente fica muito nesse conflito, assim, como é que a gente consegue manter essa atenção, essa tranquilidade diante de algumas adversidades, vivendo em um ambiente de estresse Como permanente. corporativo, né, também. Não, como a vida, né? A Porque vida, hoje, mas- a gente vivendo no Rio de Janeiro, a gente não sabe, entendeu? Sim. É complicado pra gente pegar ônibus, pra gente sair de casa, pra gente acordar, pra gente deixar as coisas arrumadas, a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente hoje vive uma coisa de informações o tempo inteiro, tudo muito intenso, tudo é pra ontem, tudo porque você Que é a performance, que é... tem a alta performance. O estoicismo, ele vira um ato de resistência, né? Você pensou o que eu pensei, cara? Impressionante. É porque é um ato de resistência até para a gente pensar na nossa saúde mental. Sim. Sim, Porque você não pode estar sempre, né, reagindo a tudo que te aparece. Você tem que avaliar o que vale a pena, que batalha vale a pena eu lutar. Porque a gente precisa desse tempo para reavaliar. Porque senão a nossa saúde mental vai para o ralo, porque a gente não tem tempo sequer para raciocinar, a gente está sempre correndo atrás de performar. E aí, naquele momento que a gente olha e fala assim, agora eu não consigo mais isso. Ou então no dia que você diz assim, hoje eu não vou discutir porque eu estou cansado. Na realidade, o fato em si, o resultado, é realmente você não gastar o seu tempo com uma discussão, porque ela não vai valer a pena. A justificativa é que não casou ali, mas que eu estou cansado, não, você não vai entrar nessa discussão porque você quer se preservar. A gente precisa lembrar que o estoicismo nasceu como um estilo de vida mais de 2000 anos atrás, onde as comunidades eram pequenas, né? Onde havia mais troca, onde eles sentavam para falar da vida e estudar, e eles tinham tempo, que é uma coisa que a gente se ressente agora. Entretanto, a filosofia permanece válida e vai permanecer nessa nossa condição humana porque ela prega o nosso equilíbrio, que ele é fundamental em qualquer área da nossa vida, né? Quando a gente já estamos aqui em outras oportunidades, o Viktor Frankl, em que ele, em cima do estoicismo, que ele também estudou, e ele viveu as agruras dos campos de concentração na Segunda Guerra, ele disse que para que você consiga sobreviver, primeiro de tudo você tem que encontrar um sentido na sua vida. sim. Tem que ter validade, você saber por que você está fazendo o que você quer fazer. E outra coisa muito importante que o estoicismo também prega em cima da experiência dele, que ele se ancorou, é que entre o impulso e a resposta existe um pequeno intervalo, uma fração de segundo, e que Viktor Frankl chamou isso, ali mora a nossa liberdade. Liberdade de quê? Desse autocontrole, de fazer escolhas, de raciocinar, ainda que seja um milionésimo de segundo, em que você possa administrar a emoção para entrar com a razão, para que a sua resposta não seja automática, não seja defensiva, não trabalhe contra você. Porque quando a gente cede ao impulso, a gente para de raciocinar, você não tem tempo para dar aquela escaneada na situação, no momento em você, e ser mais assertivo e eficiente na resposta, né? Então o estoicismo ele está muito presente aqui conosco e também ela é muito importante no nosso dia a dia, porque o estoicismo moderno ele tenta pregar que não é legal sentir. Que você precisa. Eles confundem o equilíbrio e o autocontrole com a não sensação, contra um controle absoluto, contra a favor de um anestesiamento. Só que a gente não pode esquecer que
O estoicismo, ele nasceu de uma necessidade humana de existir e conviver bem. E, humanamente, nós precisamos das nossas sensações, que são as nossas percepções. Então, sensação é um dado importante, é mapa, é norte, para que, a partir do que você sente, então, o estoicismo prega, como já foi comentado, você não controla o que acontece fora de você, mas você tem chance, grande chance de controlar como você responde a esse ambiente e essas ações. Então, E às vezes a forma como você responde a essas ações acaba influenciando também o meio em que você vive. sim, porque você está colocando mais um dado naquela equação. Sim. E o que o estoicismo prega é que essa informação, esse dado que você vai acrescentar nessa circunstância, ele seja de uma qualidade equilibrada, possível, humana, nunca perdendo a noção da humanidade, para que, de uma maneira geral, aquela comunidade, o que está te cercando, possa se beneficiar do seu equilíbrio, porque se o desespero contamina, a paz também. E é engraçado, né? Porque essa é a mudança que está surgindo por aí nas redes sociais, né? Porque a gente tem visto muito, pelo menos eu tenho visto muito, tentarem indicar que o estoicismo é uma forma de você se proteger das dores do mundo, se proteger Eu já vi como fórmula da felicidade. Nossa, já conheceu como fórmula da felicidade? Nossa. Esse fórmula, eu nunca vi. Não, fórmula da felicidade, porque você não se aborrece. Então, mas é a Só que fórmula não é isso. da felicidade que com você não se certeza aborrece porque você fica no seu eu. O estoicismo de agora está muito no indivíduo, No eu. no eu, entendeu? E o que acontece? O estoicismo não surgiu, ele surgiu justamente no momento de individualismo extremo que estava acontecendo na Grécia. Para fazer o inverso. Pois é, era justamente para vir essa sensação de comunidade, porque já estava todo mundo reafirmar destruído, entendeu? Comunidade, sim. E se você parar para pensar, é isso que está acontecendo agora. A gente está vivendo muito no indivíduo, no individualismo. Essa coisa de você ter que performar. As pessoas estão muito focadas em si, entendeu? E esquece do contexto do todo. E isso que a gente tem que trabalhar, entendeu? A gente tem que enxergar isso. A virtude da justiça é exatamente isso, é você focar no você. Vamos lá, as vertentes. Você foca o seu tempo no que você pode mudar, porém, no que depende Depende de você. O que você pode, realmente consegue fazer alguma coisa. Mas não é se anestesiando do restante do mundo, não é ignorando o restante da comunidade, não é ignorando o que se passa à sua volta, entendeu? O seu filtro tem que ter também, nessa filosofia, tem que ter também o contexto de onde você está, das pessoas que existem ao seu redor. Você afeta a sua comunidade, você afeta os seus pares, é como se fosse uma reação em cadeia, né? Vamos um exemplo básico. A gente está fazendo Eva pela gente, mas a gente, ao mesmo tempo, e assim, é algo que depende da gente. A gente tem que vir aqui, a gente tem que estudar sobre o assunto, a gente tem que pensar no assunto que vai falar. Mas a gente faz isso pensando também nas mulheres que estão vendo a gente. No quanto a gente vai... Quando a gente pensa num tema, a gente pensa no quanto aquele tema pode contribuir para as mulheres, entendeu? Para as outras mulheres. Isso não deixa de ser um estoicismo. Estamos contribuindo com o quê? Isso é estoicismo. Com as mulheres. É isso que eu estou falando. É um exemplo prático e... Que a gente vive e a gente... Tem pessoas assim, não sei, nem sei, mas sabe. Você não sabe nomear. Você não sabe você o nome, já é você estoico, já tá fazendo. sem saber que você é estoico. Exatamente.
É muito interessante. A gente está trabalhando esses conceitos e falando sobre eles, e explicando até historicamente como é que isso funciona e tal. E isso é muito importante estar sendo falado aqui, porque o estoicismo que se vê em rede social, ele é tão ele é tão artificial, assim, ele é tão Egoísta, né? Exato. É um estoicismo tão gourmetzinho, tão é literalmente como pegaram o estoicismo. Não, desculpa. Só fazer. Gourmetzinho, tipo, de ruim, é isso que você... Não, é gourmetzinho, é no sentido de maquiado. Seletivo, exato. Direcionado. Eu escolhi Porque- alguns aspectos. Exato. Que me beneficiam. Refiz. E é o que eu falei, fórmula da felicidade, que beneficia, né, que seja vendido, que seja reproduzido, né? E aí Dentro da continua. conveniência de um segmento, e Isso. não como filosofia de vida para uma comunidade. Exato, amplamente divulga-se em rede social, né? Um padrão de estoicismo que cultua uma extrema produtividade, que cultua tem uma forma de insensibilidade mesmo, naquela coisa do foca em você é quase que uma ilha e produza. Se você não tem controle, então, né, você não tem controle, né, é isso que falam, então, não importa o que aconteça, produza. E isso é uma questão, lógico, sim, uma manipulação social. É Tá interessante desvirtuando a verdade. que seja abordado dessa forma. É interessante, sim. Ou seja, não é mais estoicismo. Exato. Tá desvirtuado. Só que usa-se esse rótulo de estoicismo para basear-se nessa... Legitimar uma falsidade. para né? poder usar um rótulo legítimo, um rótulo credibilizado, porque estamos falando de uma filosofia Bonito. que nasceu antes de Cristo. Quer dizer, usa-se um nome já credibilizado para poder aplicar uma teoria, uma manipulação social, quando o que divulga-se... Gente, rede social poderia estar tão bem usada, sendo divulgado, se for divulgado da forma certa, poderia ser um meio tão amplo de informação, de conhecimento, se de fato fosse ensinado Tanta gente o verdadeiro que se sente estoicismo. estoica, né? Sim. O verdadeiro estoicismo, se ensinado através dos amplos meios da rede social, poxa, seria tão produtivo socialmente, poderíamos estar colhendo frutos tão positivos da divulgação desses conceitos, porque o estoicismo, ele fala, sim, sobre você se autodeterminar, sobre você, de fato, focar e tal, mas ele também fala sobre responsabilidade motivo. coletiva, ele fala Só um sobre... minutinho. O autodeterminar, o autofocar é por um motivo maior. É por um motivo melhor. Não é por um motivo, assim, individualista e competitivo. Ou da empresa. Porque, assim, esse novo estoicismo aí, gourmet. Pseudo-estoicismo. Pseudo. Por exemplo, existe também no meio corporativo. Aí no meio corporativo é para o bem da empresa, não o seu. E não da comunidade. Não é o bem dos trabalhadores ou da... Não. Ele funciona Muitos mais como funcionam uma mais como censura uma- à emoção das pessoas. Isso. Uma contenção, teoricamente... Não sinta e produza. Tipo isso. Tá, e depois da autodeterminação e tal, segue. Mas Eu é quero isso, saber o- é isso, assim, existe sim a vertente do estoicismo que fala sobre a autodeterminação, sobre você focar naquilo que você tem controle, naquilo que você não tem controle, decidir como você vai se autodeterminar a partir daí. Tudo bem, mas a essência do estoicismo também fala sobre justiça social. A essência do estoicismo também fala sobre responsabilidade coletiva. Entendeu? Mas eu, sinceramente, nunca vi conteúdo que fala sobre isso, não. Principalmente responsabilidade coletiva. Não vou cravar que não Já existe. viu exemplos, sim, bem famosos, eu vou citar já. Não vou cravar que não existe, porque não sou detentora Não, de tá falando todo nesse conhecimento. pseudo-estoicismo gourmet.
Não, dentro desse Fala primeiro não tem mais. O Entendi. nome só tá aumentando. Pseudo-estoicismo. Não estou dizendo que não existe ninguém sério em rede social que fale de um conteúdo Ah, sim, agora é entendi. legítimo. Mas Não é, estou sim. dizendo isso, é porque eu não assisto todos os conteúdos de rede social para fazer essa afirmação. Entendeu? É impossível. Mas o que eu posso dizer é, não chegou até mim um conteúdo que eu olhasse e falasse assim, uau, falou da essência, uau, falou sobre estoicismo, para além do mercado de trabalho, produtividade extrema, o ser humano é uma ilha, se você é estoico, você está numa prateleira acima, você é um mas aí super ser humano performático e afins, Mas eu acho e falou também de justiça social, e falou também de responsabilidade coletiva, e falou também da essência do estoicismo, da forma que realmente é. E o quanto é necessário, e quanto é importante, eu comecei a minha fala assim, o quanto é importante estarmos aqui falando sobre isso, olhando para a essência do estoicismo, olhando para o verdadeiro conceito do estoicismo. Eu estou muito feliz por fazer parte dessa mesa e me sentir realmente transmitindo uma informação, caramba, que legal, tomara que seja Agregadora. mais ainda divulgada por mais e mais pessoas, entendeu? Porque eu acho que a sociedade realmente precisa conhecer o estoicismo como ele é, e não como rotularam ele para poder ser divulgado e Pois como é. ferramenta de manipulação social. Eu percebo Enfim. esse movimento na internet, mas percebo também que ele é nichado. Porque tem outra. E isso tem muito também a ver com o algoritmo, porque tem outras informações onde o estoicismo é apresentado dentro da sua essência. Tem professores, por exemplo, a Lucilena Galvão, ela trata muito bem desse tema. Então, realmente existe uma tendência na internet a carrear a atenção muito voltado para empreendedorismo, mas quando você vai para a área filosófica, para a área humana, que é outro nicho, você consegue encontrar na internet bons conteúdos que explicam também. A gente reconhece essa existência dessa forçação de barra, dessa manipulação, mas tem muita tem muita informação de qualidade mais fidedigna em relação ao estoicismo na internet também. Por isso que é bom saber o que é, para poder filtrar o que é Galvão um dos dois. É uma professora incrível, fala É. muito sobre isso. Empiricamente, eu diria, reconheço que existe, mas é 1 em 1 milhão. Não posso dizer que é muito. Na minha Pelo vivência menos de no seu consumidora, algoritmo. E olha que seu eu algoritmo, leio bastante sobre e tenho no meu algoritmo muito conteúdo sobre isso. Mas assim, é um ou outro que de fato possa se dizer assim, uau, agora foi, hein? Caramba, esse aqui, porque a maioria é sempre numa pegada mais coach, numa pegada realmente muito mais puxada para um outro lugar, entendeu? Então, existe. E eu marquei na minha fala que existe. Só que é uma tendência no sentido de várias pessoas estão fazendo isso, viralizado. Não. Ela está chocada que um pseudo-estoicismo tenha viralizado. Ela está chocada. Eu achei importante aqui, como comunicadoras, que fosse feita uma ressalva a esses outros profissionais que trabalham seriamente em cima do tema que responde pela nossa saúde psíquica, muitas vezes. Inclusive, quando a gente traz para a mesa esse debate, a gente vem falar sobre estoicismo, tipo, quando a gente coloca, né, vamos repensar essa performance, vamos analisar se a gente está usando o nosso tempo da forma correta, vamos rever o que é realmente estoicismo, vamos identificar, porque tem muito a sensação de, mas o estoico, quando a gente coloca autocontrole, a tendência é pensar, mas é autocontrole, então eu vou deixar de responder, eu vou receber uma ofensa e não vou reagir. Não, você não vai reagir emocionalmente, você vai responder de forma firme para você manter o seu espaço, manter o seu lugar, manter a sua paz interior. Porque quando a gente vive uma sociedade e trabalha reagindo o tempo todo, para onde vai a nossa saúde mental? Porque você está sempre em alerta, é a cortisol o tempo todo na sua corrente sanguínea. Quando
que você pode, sinceramente, descansar e pensar, não, hoje o meu dia foi tranquilo. Você passou um dia inteiro tranquilo. A ideia de você pensar Dani, pode rir. Eu acho que a coisa tava na barriga da mãe, sinceramente. A ideia... A minha memória não... Vamos lá, é claro que hoje a gente não vai conseguir o dia inteiro, né? Mas a gente pode olhar para um dia nosso e falar assim, tá, passei por isso, mas consegui, passei, né? Então a gente consegue passar, a gente não fica remoendo. Aconteceu um problema, ok, o que eu vou fazer com isso agora? Tem a ver comigo? Não tem? Porque quando você muda o seu posicionamento, você muda alguma coisa em sociedade. Porque o estoicismo, ele pensa na sociedade. Ele está no indivíduo para melhorar a sociedade. E quando você lida pensando em autodeterminação, autocontrole, autoconhecimento, foi na nossa reunião que a gente falou assim, mas como é que eu vou me preparar para isso? Como é que eu vou viver assim? Você não se prepara. Você tem o hábito de não reagir instintivamente. Você cria esse hábito. Você tem o hábito, você vai criando o hábito, é igual ir para a academia. Você vai criando esse hábito. Quando se vê, você se olha, você fala, poxa, tem um tempão que eu não faço mais determinada coisa. Por exemplo, um exemplo no trânsito. Tá no engarrafamento. Também dei esse exemplo na nossa reunião. Tô no engarrafamento. O carro da frente, ele buzina, bota a mão para fora e reclama que tá todo mundo parado. O sinal ficou verde, ele já buzinou, porque o carro da frente ainda não saiu, mas o sinal acabou de ficar verde. Ok, você pode resolver o engarrafamento? Então, por que você está destruindo a buzina do seu carro e arriando a sua bateria? De graça, sim. Ou seja, você está aumentando o seu problema. Então, use esse tempo, já que o engarrafamento é inevitável naquele horário. É cotidiana, né? O que você vai fazer com isso? Vou sair mais cedo? Vou botar um áudio ali de um curso de inglês? O que eu vou ganhar nesse tempo? A escolha de buzinar, ouvir... E mesmo quando não é cotidiano, porque, por exemplo, você está no trânsito, vamos continuar no mesmo exemplo, mas o sinal abriu, só que o carro da frente morreu. A pessoa que está ali, você buzinar vai fazer o carro funcionar? Não vai fazer o carro funcionar. Não, na verdade... E não é só isso não, dessa parte do pessoal mesmo, do psicológico. Se você for começar a se estressar e se irritar... Você adoece. Tem gente que passa no mesmo engarrafamento todos os dias, no mesmo horário. Por isso que eu falei se estressa do mesmo jeito e dá chilique do mesmo jeito. O estacionamento faz parte da nossa rotina. E aí a gente escolhe ou seguir o exemplo que a Edília deu pra gente, ou você usar esse tempo a seu favor, mas tem gente que não. Tem gente que fica todo santo dia estressado e porque causa... são hábitos. Não estou dizendo aqui... Gente, vamos deixar claro que eu não estou dizendo que é qualidade ou defeito. Eu não estou falando de qualidade ou defeito. Estilo de vida. De hábito. Usufruir melhor o seu tempo. Utilizar ele... Utilizar melhor o seu tempo. E até para sua saúde mental mesmo. Porque se você se estressa todo dia... Eu não estou nem dizendo... Tipo, se não quiser botar uma aula de inglês para tocar, se você quiser só ficar ouvindo uma música, entendeu? Para relaxar... Mas escolher que esse problema específico não te afete a ponto de impactar o seu dia inteiro. Não dá. Essa demanda social foi justamente o que inspirou psicólogos, psiquiatras a criarem a terapia cognitiva comportamental, né? Justamente para nos ajudar a sair desses padrões repetitivos, mudar comportamento, observar a sua própria reação, porque quando o acúmulo, toda essa demanda social, a vida de uma maneira geral, todo mundo já foi afetado e machucado em algum momento. Então, às vezes, não é o engarrafamento que está causando mal-estar,
às vezes um confinamento, uma limitação. Então, a terapia vem justamente para achar esse equilíbrio, para mostrar, fazer com que o nosso sentimento, a nossa sensação seja a nossa bússola. E observe como você está reagindo, por que você está reagindo, e justamente nesse microintervalo que eu citei anteriormente, para que a sua resposta seja mais eficiente. Por quê? Dentro desses sofrimentos, e isso vem lá de antes, você imagina Epíteto como escravo lá, o quanto ele precisou se rever como pessoa, o quanto ele precisou negociar a permanência e a vida dele. E é isso que todos nós fazemos aqui, todo dia, no emprego, no relacionamento com o vizinho. Você está negociando a sua presença de modo a trazer qualidade de vida para você e qualidade de vida para o outro, né? Por quê? O mental da gente pega um fato e aumenta muito, multiplica muito. Aquilo que poderia ser simples vira muito doloroso. Então, o estoicismo vem e diz, olha isso aqui com prática, olha isso com realidade. Isso aqui está fora do seu controle, mas existe na sua vida. E a terapia cognitiva vem para lembrar esses estoicismos e dizer, olha, está na sua vida. A sua reação provavelmente esteja desproporcional. Vale uma revisão, porque quando você revisa, você economiza tempo, você economiza energia, você economiza dor, economiza muita coisa e tem uma resposta mais eficiente na sua vida em todos os aspectos, nas relações, profissional, no trânsito. A compreensão dessa limitação, dizer o que está me incomodando é porque eu não cheguei, é porque eu vou chegar atrasado, isso me dá um trauma, é porque eu estou aqui trancada num carro, se acontecer um arrastão, eu estou... Tem tudo, menos realmente o fato de você estar em linha com outro carro na sua frente. Tem muitas emoções aí. E a terapia e o estoicismo vêm justamente para você ser capaz de fazer a sua própria análise e fazer a autorregulação das suas emoções. Nomeie seus sentimentos. Nomeie seus sentimentos. Em vez de buzinar, para. Nomeie seu sentimento. Não, mas assim... Fora o impacto também que tem, voltando para a comunidade, porque se, por exemplo, você tiver com alguém dentro do carro, o seu estresse afeta as pessoas que estão no carro também. Mas eu acho assim, trazendo muito o conceito do pilar que a Priscila apresentou para a gente hoje, trazendo essa relação da virtude, é que muita gente acha assim, muita gente acha não, mas assim, acho que uma conexão que a gente faz direto é que resistir com virtude é diferente de resistir com raiva, sabe? Sim. Não é que você... Não é que... não é que você vai deixar de sentir. Vai deixar de sentir, sabe? Não é a falta ou a ausência de sentimento que está dominando a situação. O que está dominando ali é a sua capacidade de não se afetar tanto com com o fato. Não deixar o sentimento controlar as suas reações. Sim. Mas isso é muito bonito, né? Muito teórico. difícil. Trazendo isso muito dentro dos campos. É a impulsividade. Do Né? O sentimento pode até determinar, porque a partir do momento que você nomeou um sentimento e você entende o que está acontecendo com você, você vai responder àquela situação. Ou seja, o racional ele foi embasado no seu sentimento, na sua emoção, para você usar aquilo de forma racional, sem que aquilo te prejudique e te adoeça. Só que o normal é a gente usar esse sentimento sem dar nome a ele de forma impulsiva. Pois é, mas também tem muito essa construção de que quem é o estoico, ele não se deixa afetar, ele não, sabe? E acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A única diferença é ele, além de se afetar, ele ainda se debruça tempo suficiente para nomear. Exatamente. Isso é o que a mídia vende, para poder controlar todo mundo. Tipo, se você reagiu, você está fora do grupo, você é louca. Ou só o pessoal comportado que serve. Isso é manipulação. Mas aí eu acho que faz sim. De onde que vem essa base dessa manipulação, sabe? Eu acho que é daí que eu tô trazendo essa discussão, é mais pra gente provocar de onde que surge isso?
Mas eu acho que é dessa confusão de que você se preparar para uma situação, você trabalhar seu equilíbrio e você escolher suas batalhas, na verdade. Está situando aquela situação ali, ou você se estressa, ou trazendo. Isso eu acho que também muito cabe no seu exemplo do trânsito, Edile. Quando você coloca o cara passa, todo santo dia ele pega o trânsito, todo santo dia ele se estressa, todo santo dia ele tá ali trazendo, às vezes, estragando o dia dele naquele momento, às vezes no primeiro momento do dia dele. Não passou nem a primeira hora do dia, às vezes, e ele já estressou o dia, já está inundado de cortisol. Mas eu gostaria de trazer aqui exemplos que foram fundamentais de posturas estoicas. Não sei se a gente... Acho que posturas estoicas é o melhor. É porque Posso dizer é uma que é uma filosofia pessoa... prática, né, tomada como estilo de vida, né, para uma melhoria da sociedade e de si mesmo. Exatamente, mas assim, trazendo esse exemplo, eu até falei, não, até interromper a Dani dizendo, vou trazer um exemplo muito, muito comum, muito que impactou não só o cotidiano dessa pessoa, mas a sua sociedade hoje, como a sociedade como um todo. Acho que como o mundo vê essa pessoa, que foi o caso do Nelson Mandela. Ele ficou 27 anos preso, mas ele não abriu mão da sua... Ele leu Marco Aurélio na cadeia, que eu vi nas Vitor minhas Frank. pesquisas. Ele e o Vitor Frank. Mas, assim, são dois exemplos distintos, mas eu acho que o Nelson Mandela, ele marca muito, porque ele estava ali, aquela prisão não foi uma questão... foi uma questão de postura social, de defender o que ele acreditava, de ser ali fiel à sua história, o que você acredita, a sua dignidade, isso, o seu compromisso com... O compromisso dele social com a sua noção. Que ele tinha, porque era de igualdade, né? Isso, mas também trazendo, como a Dani falou, a gente tem a questão do estoico dentro da sua construção, do seu senso crítico enquanto sujeito na sociedade, a sua construção de coletividade, sabe? Eu acho que isso, ele é um grande exemplo, porque isso, ele estava ali representando uma nação, ficou 27 anos, saiu ali com a idoneidade dele, não se deixou levar, não escolheu as lutas e saiu ali como um grande exemplo mesmo de uma postura estoica, assim. Ele virou líder dessa nação, óbvio, porque foi uma disputa de postura, um posicionamento íntegro, sabe, respeitadíssimo, e que seguiu o exemplo e segue sendo exemplo até hoje, mesmo após a sua morte. Sim, que ele saiu da cadeia também e não foi atrás com vingança para quem botou ele na cadeia, não, ele continuou no foco dele de conseguir o que ele queria, que era a igualdade para todos, e virou presidente. Sim. É isso, foi estoicismo na veia. Objetivo. Porque depois de 27 anos na cadeia, ele não ele tinha uma criou escolha. A raiva e a vingança, aquela coisa de vingança para quem me botou aqui. Não, mas acabou que não deixa de ser uma forma de vingança. Tipo, os outros verem ele no poder ali e quem botou ele na cadeia não era gostou não era dele esse no poder, mas o foco dele ele não era escolheu esse. bem a batalha dele. Sim, mas eu acho que a questão é a escolha do tempo, né? Eu acho que um questionamento que eu tenho feito, assim, e que desde quando a gente surgiu com essa questão do tema, assim, como que a gente constrói uma resistência emocional sem perder a humanidade, que é essa questão de como que a gente se coloca enquanto sujeito, mas trabalhando o nosso individual, sabe? Como que é uma postura que a gente tem que... Como que a gente tem que se posicionar, como é que a gente tem que se colocar para impactar positivamente a nossa sociedade, mas sem deixar de ser egoísta, porque é isso, é muito o seu sentimento, é como você lida com a situação, e isso às vezes dá uma certa... Não é...
egoísmo, assim, sabe? Soa Eu não- egoísta, mas eu não acho não que é é egoísta. pelo Mas aí como que que a soa, gente- é pelo motivo que você tá fazendo isso. Então, mas o questionamento é, como que a gente faz sem perder a humanidade? Mas é pra gente responder? Você Não quer que a sei. gente responda? Não sei. A Você quer responder? proposta do estoicismo, se você tiver com um olhar para o estoicismo como de fato ele é, a proposta do estoicismo nunca te desconecta da sua humanidade. Eu acho Quando que é ele sobre tem isso. como um dos Esse que é o 4 caminho. pilares dele, inclusive, quando ele tem como um dos 4 pilares dele a A temperança, temperança. é Sim. porque ele está considerando a sua condução humana que nem sempre vai ser tão temperadinho assim. Às vezes você tá Às vezes vai ser salgado, temperado com pimenta. tá salgado. Quando ele te chama a olhar para a justiça, ele também está olhando até sobre os seus próprios instintos. Sim. Então, se você olhar os pilares e você de fato exercitá-los, no fundo, esse conflito não vai acontecer. Exatamente. Eu Vou acho que fazer um essa- paralelo para esse eu acho- explicar o que você acha que é egoísmo. Vamos fazer um paralelo aqui, tá? Máscaras do avião caindo. Você quer ajudar todo mundo no avião. Como é que você ajuda sem máscara? Nomeie seus sentimentos, tenha autoconhecimento, controle, melhore a sua vida, salve a sua saúde para você estar em pé, estar bem, para poder dar exemplo, poder ajudar, poder melhorar, escolher as suas batalhas, crescer, amadurecer e trazer outros com você. Porque quando algo acontece de bom, o que é bom as pessoas querem. Então, se você começa nesse caminho de autoconhecimento, de autodeterminação, temperança, justiça, é ética básica, gente. Vamos pensar assim, não é egoísmo. 5 segundos de consciência economizam 5 anos de muita dor e problema. Isso é estoico. Pensa um pouquinho que você muda rumo, destino, muda identidade. Respondido essa pergunta? E às vezes Eu acho não que- só o seu, é o dos outros também que estão à sua volta, que acaba sendo. A gente acaba influenciando, gente. Por mais que a gente não queira, a gente influencia nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que convivem com a gente. A gente influencia, mesmo que a gente não queira. A gente influencia. Então, a gente trabalhando, é o que a Edília falou, a gente trabalhando, botando a máscara primeiro da gente. Primeiro que algumas pessoas já vão automaticamente ver você botando a máscara, já vai botar a máscara. É para isso que serve, entendeu? E aí você vai ter menos gente para poder acudir. Eu, assim, a gente está caminhando pro encerramento, né? Se deixar, a gente fica aqui até amanhã falando sobre esse Deixar, a tema. gente continua por aqui, acha mais exemplos e tal, mas a gente precisa se encaminhar para o encerramento. E eu gostaria muito que desse papo aqui hoje, o que tiver ficado mesmo registrado é que não é uma corrida para ser estoico, não é uma corrida para ser alguma coisa. É para a gente entender o que a gente já faz, que a gente já pratica dentro da filosofia estoica. Também trazer que tem coisas que não é. Dizem que é, mas não é. Não se renda, né? Não entre nessa correria de ser performático, porque você precisa apresentar alguma coisa. Se um dia precisar, vai lá, apresenta. No outro, lembra de nomear sentimentos e buscar. Eu acho que o nosso debate aqui, ele foi muito dentro do que é possível, do que eu já faço e nem sei que faço, que já é um hábito, né? O que não é estoicismo. Acho que o nosso debate ele foi construtivo nesse sentido. Vocês concordam, né? Sim. Tá todo mundo de acordo, né? Sim. E vocês em casa, concordam com a gente? O nosso debate foi construtivo, a gente conseguiu enxergar de uma forma mais simples, né? Como viver uma prática estoica, como realmente a gente já faz e nem sabe. Realmente, a gente precisa escolher as nossas batalhas. A gente precisa saber que o que vale a pena ser vivido e o que vale a pena não nos importarmos.
Porque Sêneca, em A Brevidade da Vida, ele escreve que a única coisa que nós realmente temos é o tempo. E a gente não pode perder tempo com o que não vai nos fazer crescer, nos trazer felicidade, que não vai agregar à nossa vida. Então, vamos olhar para o nosso tempo, vamos ver um exercício só, do tipo, para no final do dia e veja qual foi a batalha de hoje que eu não precisava ter entrado. Esse é o primeiro passo para a gente tentar o hábito do estoicismo. Então, gente, se vocês gostaram, lembre-se, nosso tempo, seu tempo é precioso. Nosso café da manhã agora a ser encerrado a gravação e a gente começar a fazer o café da manhã, mas queremos que vocês mandem mensagem, curte, compartilha, diz pra gente, o seu tempo está sendo precioso mesmo? É isso. Até sábado que vem, gente. Obrigada, meninas. Boa.